Olá, meu fraternal e cordial boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez aqui apresentar para vocês o Evangelho em forma de leitura, de estudos do Livro dos Espíritos, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, nós vamos abrindo os trabalhos dizendo a oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, ainda envolvidos com a espiritualidade maior, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e pedimos que, mesmo que ao longe, possam nos assistir as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos pretos velhos, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Matar Virgem, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da família, dos ancestrais, dos antepassados, corrente dos sacerdotes, Padre Vito, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero de Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com os seus anjos de luz. Hoje vou discorrer para vocês a leitura das questões 607 e 608 do Livro dos Espíritos. Está no capítulo 11 dos Três Reinos, os Animais e os Homens. Pergunta 607. Dissestes que o estado da alma do homem, lá na pergunta 190, os Espíritos já dizem para isso para o Kardec, na resposta 190. Agora aqui ele reforça. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Isso foi uma afirmação que fizeram lá. Aí o Kardec vai a fundo aqui. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? É a pergunta. Resposta. Numa série de existência que precedem o período a que chamais humanidade. Pergunta A, da 607. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? A ele, os espíritos dos nossos amigos respondem aqui com bastante capacidade, com bastante inteligência. Já não dissemos que todo em a natureza se encandeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para os homens. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante a Deus e a sua impotência para lhe sondar as profundezas dos desígnios
e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nesta admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Pergunta B da 607. Esse período de humanização, a princípio na Terra... Então, esse período de humanização principia na Terra? A Terra, resposta. A Terra não é um ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores ao da Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente, o caso constitui antes uma exceção. Então, antes da gente... Eu acredito que a gente já foi criado como espírito humano, né? Mas tem muitas coisas ainda para a gente estudar, para a gente aprender sobre o aspecto da criação de Deus, que somos nós, se nós já estivemos em uma encarnação em algum outro planeta, e depois que amadurecemos um pouco mais, viemos para a Terra, enfim. O que toca aqui é que Deus é o Criador, Deus é o Controlador, então a gente não pode se sentir inferior com nada dessas coisas que supostamente nos traria a inferioridade. Nada nos traz a inferioridade, nem mesmo sendo um animal. Pergunta 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência da sua existência ao período da humanidade? Resposta: não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como foi difícil e que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por qual os espíritos dizem que não sabem como começaram. Lá na pergunta 78, Kardec já provocou os nossos irmãos espíritas com a seguinte pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus em toda a eternidade? A pergunta é parecida com a 608, né? E lá na 78 eles responderam assim: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação da sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres. Com isso, significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Aí tem alguns comentários do Miramês, Espírito Evoluído, que eu agradeço todo o tempo por nos dar tantas diretrizes, né? Ele fala: muitos não se lembram nem mesmo das reencarnações passadas. Já como espírito, isso depende do estado evolutivo da criatura. Nós somos pequenos ainda, nós temos que evoluir muito para poder lembrar de vidas passadas. A maioria dos desencarnados fica em estado de inconsciência por tempo considerável, ou seja, fica na erraticidade, né, inconsciente, descansando até que se programe uma nova reencarnação para esse espírito.
As lembranças, quando se processam, é por necessidade do desencarnado. Chegar lá no plano espiritual e lembrar de vidas passadas, que é o que a gente muito quer, né? Mas essas lembranças só é dada por necessidade, para você se equilibrar, para você parar de sofrer, para você aprender. O véu que empana essa verdade é controlada pelos espíritos superiores, que a tudo comanda, na razão de ser das vidas em transição. Qual a utilidade de revelações de vidas passadas? A maior revelação que a Terra recebeu foi a presença de Jesus, e a maior herança foi o Evangelho do Mestre. Não é preciso saber que fomos, Não é preciso saber o que fomos, devemos nos preocupar com o que devemos ser agora, corrigindo as más tendências, procurando nos iluminar por dentro, que o resto virá por acréscimo da misericórdia. Ai, graças a Deus, graças a Deus. A conduta reta fala mais alto que a reta fala e a reta escrita. Nesse esforço ingente em favor de si mesmos, os homens poderão melhorar de todas as enfermidades físicas e morais, e daí poderão ouvir a voz do Mestre novamente em seu favor. Lucas disse, ou Jesus disse, e está em Lucas 17,9: levanta-te e vai, a tua fé te curou. O homem, mormente ou espírita, deve alimentar a fé, pois ela cura todas as doenças e todas as ordens, de todas as ordens, porque Jesus é a fé nos nossos corações. O espírito do homem, se deseja se iluminar, não pode passar por outros caminhos, a não ser o da verdade, que desliza e avança cada vez mais sobre os impulsos da caridade. Sejamos caridosos, né, meus irmãos? Que é o que a gente precisa aqui na Terra nesse momento para a nossa evolução. E assim, nós agradecemos pela leitura de hoje. Vou convidando a todos para elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a todas as entidades de luz, do sincretismo ou não, da igreja ou não, enfim, todas as entidades que possam nos ajudar, que Deus permita que eles venham neste momento e coloquem em todas as águas da nossa casa o fluido magnético, o fluido vital, o fluido medicinal, fluidificando a nossa água e magnetizando com o remédio invisível que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, através dos mensageiros da luz. E assim, ainda elevados, convido a todos para vibrarmos, emitir pensamentos de amor, de paz, de harmonia, prosperidade, alegria, entre outros. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossos lares, pela nossa cidade, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e das catástrofes causadas pela ação do homem, e pelo equilíbrio do clima no planeta e, por que não, por nós mesmos. Assim, ainda elevados e agradecidos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nós agradecemos também a Bezerra de Menezes e falamos a vossa oração.
Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por virem comigo até aqui ao final do vídeo. Desejo a todos muita saúde, muita paz e muito amor. Uma semana próspera e iluminada a todos com as graças de Deus e de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.